trazer aqui devido ao pedido do nosso público, que é pedindo para o senhor falar sobre inventário, doutor Joaquim. Vamos falar sobre inventário. O que é o inventário, doutor? Inventário nada mais é que o apanhado de bens, a relação de bens do falecido, da pessoa que faleceu, né? Então esse montante, essa soma de bens, nós chamamos de inventário, né? Então essa situação é muito corriqueira. Hoje é uma situação que, como que eu diria assim, faz parte do nosso cotidiano. Nós tínhamos sempre, as pessoas sempre morreram, né? Mas nunca 600 mil pessoas assim. Pois é. E independente da situação da pessoa, sempre há uma dúvida para abertura de inventário. Ah, mas eu não tenho bens, mas eu tinha um FGTS, né? Eu posso entrar por alvará, mas se for um valor alto, inventário. Ah, eu tinha um único carro, tinha uma única casa. Então sempre vai haver. E o Estado ele sempre prima para, como dizer, pela legalização dos atos. Um deles é faleceu, abre-se o inventário, ou seja, o inventário é o arrolamento dos bens e para transferência para os herdeiros. Ok. Nós vamos hoje tratar de um tópico do inventário extrajudicial, ele é um pouquinho diferente. Ok. O doutor Joaquim está me falando em off, e atenção, tem prazo, né, doutor? E além de ter prazo, é obrigatório o inventário. O inventário ele tem um prazo que a lei determina 60 dias, embora muitos não cumpram, e o Estado do Paraná ele não multa, ele mantém essa questão da abertura de prazo para quando a pessoa quiser, né? Mas o que ocorre é o seguinte: se eu recebi um imóvel no valor, independente do valor, eu recebi um imóvel, eu e meus irmãos, do falecimento do meu pai, e amanhã depois eu quero vender esse imóvel, como que eu vou vender se não está no meu nome, está no nome do falecido? Então, a regularização, o inventário nada mais é que a regularização, a transferência do nome do falecido para os seus demais herdeiros. Isso deve evitar muito imbróglio, né, doutor? Ah, demais, muito, porque se a pessoa falece um, falece outro, o imóvel vai ficando uma bola de neve, né? E aí você tem que tributar sobre todo esse valor. É que nem novelo de lã, cheio de nozinhos, aí tem que ir. E o Estado do Paraná, ele tributa sobre o valor de 4% do valor do bem. Puxa vida, né? Então, quando por exemplo, faleceu o marido, é 4% sobre a minha ação. Então, o marido e a esposa eram casados, e ele tinha 50%, a esposa tinha 50%. No falecimento dele, eu vou pagar 4% sobre a minha ação da esposa. Ok, é um valor X. A pessoa pode pensar assim, ah, mas é a mesma coisa. Não, não é. Porque no falecimento dos dois, eu pago 4% sobre a totalidade. E dependendo do valor do bem, fica um valor um quanto alto. Bom, é obrigatório, tem prazo. E o doutor Alexandre está nos contando que existe dois tipos, né? Isso. Judicial e extrajudicial. Explica pra gente, doutor, qual a diferença? O judicial, na verdade, assim, o extrajudicial nós vamos tratar primeiro assim, porque o extrajudicial ele tem que haver um consenso entre as partes, né? Então, ou seja, todos os herdeiros estão em consenso, tá tudo primeiro requisito, Ok. Consensualidade. Segundo, tem que haver representatividade por advogado. Ok. Todos os herdeiros devem ser capazes. Pode um representar todos os membros da família? Pode, né? Inclusive, tem um irmão que mora no Piauí. E ele quer que aquele que o advogado represente. Ele vai mandar uma procuração simples para esse tal ato, mas ele pode constituir um dos irmãos para constituir o advogado. Então tá. Número 1, então tem que estar todo mundo de acordo. Acordo. Ok. Segundo, o segundo ato seria representatividade de advogado. Ok. Terceiro, todo mundo ser capaz. Quarto, não haver testamento. Não pode ter um testamento. E ao lado do quarto, não vamos criar um quinto item, mas ao lado do quarto item, vamos criar que não pode haver bens fora do país. Fora do país. Muito bem. Bom, aí corre mais tranquilamente, menos demanda. Tranquilo. É um processo muito mais prático, né? Ele pode ser feito diretamente com o advogado vai aprontar uma minuta, vai fazer um requerimento de vários documentos, que é a matrícula dos bens, cópia dos documentos dos herdeiros, certidão de óbito do falecido e todos os demais documentos. Nesse rol de documentos, o advogado prepara uma minuta, nós chamamos de minuta, né? Que seria uma peça, um esboço, e encaminha para o cartório competente. Qual o prazo desse inventário decorrer? Digamos que haja uma necessidade por falecimento do pai, da mãe, haja uma necessidade dos irmãos agora fazendo a partilha do bem, vender, cada qual tomar o rumo para a sua vida. Existe um prazo mínimo? No extrajudicial eu sempre digo aos meus clientes, o prazo é de 30 a 90 dias. Por que isso? A minuta, elaboração de peça, documentos é 30 dias, né? A entrega no cartório. Mas a Receita Estadual, que é quem tributa, né? Nós chamamos de ITCMD, que é o imposto de transmissão, ou seja, transferir do nome do falecido para os herdeiros. Então, imposto de transmissão causa mortes, esse imposto, quem tributa, quem emite a guia é a Receita Estadual. E a Receita, ela tem até 90 dias para poder emitir.
Agora eu tenho certeza que o pessoal de casa está curioso e vai perguntar, doutor, quanto isso vai me custar? Olha, na verdade o que acontece é o seguinte, os cartórios eles têm uma tabela, até existe? Existe uma tabela, Okay. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná tem uma tabela que ele determina. Os honorários do advogado também tem uma tabela, que é o qual a nossa tabela de honorários, ela determina, e o valor ele varia 5, ele tem uma variação. E as custas processuais dentro do inventário extrajudicial, o que é interessante é que antes de você entrar, você comparece ao cartório, é um cartório que realiza inventário, ele vai te passar uma lista de valores e de bens. O teu advogado também já sabe isso, mas eu digo de antemão quais são as vantagens do inventário extrajudicial. Ele é mais rápido, prático, não gera desgaste familiar, nem dor de cabeça, e você pode resolver de 30 a 90 dias. Bom, mas existem casos, né, doutor, que é necessário uma briga na justiça. Né, o inventário judicial ele segue o mesmo ritmo, ele é a mesma situação. A diferença é que ele é mais longo, né? Eu vou dar um exemplo que eu acho que é para o pessoal entender que fica muito claro. O exemplo é o seguinte: Pedro era casado com Maria. Ou melhor, Pedro não era casado com Maria e vivia em união estável já há 10 anos. E ele tinha filhos havidos do primeiro casamento. E ele foi lá e adquiriu um imóvel de R$500 mil. Com o falecimento de Pedro, Maria ajudou a comprar aquele imóvel, independente do regime de casamento dela, né? Porque ela não era casada, né? Aplica-se o prático, que é o regime que nós chamamos de divide tudo após a união. Era esse. Compraram um imóvel de R$500 mil. Então Maria teria por lei a metade. Mas para ela pedir a metade, ainda concorrer com os herdeiros na questão da herança, que é um outro tema que nós vamos falar um outro dia, o que acontece? Ela teria que ter o reconhecimento da união estável dela. Mas para ela entrar com o processo, para ela entrar com uma ação judicial, ela acreditou, não, vamos todo mundo fazer acordo, eu confio em todo mundo. Eles sabem que eu vivi com o pai. Ok. Chega na hora, um dos irmãos diz, não, eu não aceito, eu não reconheço a união estável. Então, ou seja, todo o processo é parado no administrativo e ele segue para a via judicial. Aí é um inventário judicial com reconhecimento de união estável. Quando surge, por exemplo, um filho extra casamento, ele pode se habilitar nesse processo e, eu tenho direito na divisão desse quinhão. Pode. Isso também é uma peça extrajudicial, né, doutor? Na verdade, não. Na verdade, o que vai acontecer é o seguinte. Vamos supor que ele pode embargar Pode. Ele está lá correndo o processo, né? Extrajudicial. Ele entra com uma ação judicial. Aí, de repente, ele descobriu, minha família está me passando a perna, eu também sou filho lá. Ele pode embargar isso, doutor? Ele pode embargar, ele pode fazer tanto um ato administrativo no cartório, que é o ato simples, o cartório vai só sobrestar, o cartório sobreesta quando acontece isso, ou ele pode fazer entrar com pedido judicial. Vamos tratar que foi feito o inventário, terminou o inventário, e é o 3º ano depois do encerramento do inventário. E ele diz, eu também tenho direito ao reconhecimento da paternidade, saiu pós-mortem, depois da morte do pai. Foi feito e ele foi reconhecido. Ele tem direito? Tem. Chama-se, ele vai abrir um inventário. Nesse inventário, ele vai abrir uma sobrepartilha dizendo, olha, foi partilhado esse valor com os demais herdeiros, só que eles receberam quinhão XXX. Certo. Eu não recebi a minha parte, eu sou herdeiro. Então, vamos redividir isso. Estava dividido em 5, vamos dividir em 6 agora. É isso. Tem uma outra situação também, que eu acho que é bom a gente comentar, porque é assim, olha, mas o meu pai faleceu e já se passaram 20 anos. Você tem direito à herança? Aspas, vamos ver. Porque ele tem direito para recorrer ao direito de herança há 10 anos da data da abertura ou do conhecimento do fato de falecimento. Então, se ele ficou sabendo agora, sim, mas se ele ficou sabendo há 20 anos atrás, não recorreu, ele não tem direito à herança, mas à paternidade, o reconhecimento de paternidade, ele é ad eterno, até. Eu puxei esse assunto porque a gente vê muito através da mídia de famosos, né, que deixaram um patrimônio relativamente bom e de repente aparecem alguns filhos também querendo se habilitar, olha, também tem um direito. Como é que fica isso, doutor? Então é essa questão que você falou. Tem direito dentro do prazo, existe um prazo, chama prazo decadencial. 10 anos? 10 anos a contar da data do isso fato. Isso para ter direito à parte do patrimônio. Para patrimônio. Patrimônio. Mas a paternidade, o nome no registro é ad eterno.
fez o DNA dos irmãos, através dos irmãos, quem quer que seja, tem direito. Bom, deixa eu jogar um pouquinho de pimenta nesse assunto aí. Nós falamos de filhos, mas se surgir uma outra mulher, uma companheira, um companheiro que também diz, olha, eu também tenho direito nessa divisão. Ele vai concorrer, ele tem o direito de concorrer. Na verdade, assim, ó, ele vai concorrer na herança naquilo que ele adquiriu junto. Ok. Naquilo que ele adquiriu junto. Vamos supor que o pai era casado com a Maria e ainda tinha um amante, homem ou uma amante, mulher, depende do gênero. Ok. Só que ele adquiriu um apartamento com a amante. E vamos inverter o papel. O filho descobriu que o pai adquiriu um apartamento com a amante. No falecimento do pai, seja independente do sexo, o filho pode arrolar esse bem, trazer esse bem, dizer... Trazer para dentro ali? Você é dono de 50% porque você concorreu com o meu pai. Mas os outros 50% é nosso, dos herdeiros, dos filhos. Ah, mas e a minha mãe? Não, minha mãe ela não entraria. Há uma divergência, tá? Uma divergência. Mas a princípio que o STJ tem admitido é... Cada um concorre com aquilo que ele propôs, com aquilo que adquiriu. Se o amante contratou um apartamento e o outro uma fazenda, divide cada um na sua cota. Informação é poder, né, doutor? É. Evita muita coisa... Eu vou dar hoje um macetinho, hoje, que é para dizer o seguinte. Eu recebi um imóvel de 500 mil reais, um exemplo, e um carro de 80 mil. E daí eu quero abrir um inventário e eu não tenho dinheiro para abrir o inventário. Como é que eu vou fazer para inventariar tudo isso? Existe um macete, e o macete é o seguinte, eu não tenho como pagar o imposto de 4% da casa, que é muito alto. Nem o advogado, nem custo de cartório, o que eu faço? Eu inventario o primeiro carro, a lei permite que você inventarie, você não é obrigado a trazer todos os bens, colacionar todos os bens para inventariança. Então só abre o inventário. Eu abro o inventário, coloco o carro, vendo o carro que é mais prático, que é mais fácil, com o dinheiro, com o dinheiro do inventário. Subsidia eu abro um inventário, a gente chama, não é um novo inventário, mas chama assim, sobrepartilha. Para poder custear o inventário. E eu abro o inventário dizendo, olha, eu omiti esse bem porque eu precisava de dinheiro. Para custear. E conta, e ele consegue resolver. É um macetinho no mundo jurídico que tem. Bacana, bacana. Última pergunta, rapidinho, doutor. Poupança, investimento, aplicações... Tudo isso entra dentro do inventário ou não? Tudo entra. Por exemplo, o fulano faleceu e ele deixou créditos. Todos os créditos. Aplicações. A única coisa que não entra é seguro de vida. Por exemplo, eu tinha um seguro de vida e eu beneficiei fulano. Então, ou seja, não há por que entrar. Eu posso escolher. Ele pode fugir do rol de herdeiros. Eu posso nomear como meu herdeiro qualquer pessoa. Bom, gente, o Dr. Joaquim, esse excelente profissional, ele gosta de manter nas redes sociais uma página lá ricamente ilustrada com informação de qualidade, né, doutor? Exato. Eu tenho no Facebook que é Dr. Joaquim Alexandro. Vamos colocar aqui na tela então, meu caro Marcos. Vamos lá, doutor. Escritório de Advocacia Dr. Joaquim Alexandro. Ok. E eu tenho o Instagram. Como é que tá no Instagram? Que é J Alexandros. J Alexandros. Underline. Doutor, satisfação, viu? Mais uma vez, muito obrigado por pela contribuir. Simpatia, pelo carinho e dividir conhecimento, né? Dividir conhecimento. Eu também aprendi num tema que nós falamos fora das gravações, foi muito interessante. Bacana, doutor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Tchau, tchau.